Oi gente, meu nome é Fernando. Nesse ano de 2018 nós tivemos diversas adaptações de livros para as telas de cinema e para a TV também. E agora nesse ano de 2019 podem continuar satisfeitos porque a gente vai ter muitas adaptações ainda. E adaptações tão maravilhosas que eu tô muito ansioso para assistir. Então, para quem ainda não adivinhou o que vai ser o assunto desse vídeo, nós vamos falar sobre as adaptações de livros para esse ano de 2019. Primeiro filme, Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Nessa história a gente vai conhecer um menino que é gay e é filho de um pastor evangélico. Ele vai ter que optar entre a cura gay ou então confrontar a família. Eu tô doido para saber o que ele vai escolher, porque dependendo do que ele escolher, a história vai ser muito interessante. Se a Rua Bill Falasse. Nessa história a gente vai conhecer a Tish, de 19 anos, e ela tá grávida. O marido dela, que é o amor da vida dela, tá preso e ela vai lutar de todas as formas de tirar ele da cadeia, porque ele tá preso injustamente, acusado de estupro. Esse filme é recheado de músicas do Ray Charles, da Aretha Franklin, e eu acho que além da história vai ser muito interessante a gente acompanhar com essas músicas tão maravilhosas dessa época. A Private War. Esse título ainda não tem no Brasil. Essa história é real e a gente vai saber um pouquinho da vida de Marie Calvin. Ela era uma correspondente de guerra que documentou toda a guerra da Síria e acabou perdendo a vida com isso. E a gente vai saber, através do olhar de uma amiga dela, jornalista, sobre a vida dela, sobre o passado dela e tudo o que aconteceu antes dela ter perdido a vida tão tragicamente. The Riding Section. Nesse filme a gente vai saber a história de uma mulher que perdeu a família num acidente de avião. A vida dela acaba a partir daquele momento e ela começa a entrar numa coisa frenética de pesquisar e de procurar saber qual foi a causa desse acidente. E ela acaba descobrindo que não foi acidente, e sim um ataque terrorista. Ela vai em busca de vingança atrás dos culpados. O Dia Seguinte. Nesse filme a gente vai ter como protagonista a Rachel. Ela é uma mulher que está passando pelo luto, pela perda do filho primogênito, e ela vai viver com o marido em Hamburgo, na Alemanha, numa Alemanha pós-guerra, junto com o filho mais novo deles. E lá eles vão passar por muitos problemas, vão ter decepções, vão ter pesares, vão ter também paixões, felicidades. Ali a gente vai acompanhar a história desse casal depois da guerra. O Motivo, da trilogia Kiyosaki. Nessa história a gente vai acompanhar o menino de 12 anos que vive num mundo onde os homens sempre têm os pensamentos audíveis, ou seja, todo mundo sabe o que eles estão pensando, o que eles estão imaginando. A partir dos 13 anos, os meninos já são considerados homens. O nosso personagem, o Todd, ele já tá para fazer 13 anos. E essa cidade tá mantendo segredos, alguns segredos que para o Todd vão ser o suficientes para que ele tenha que fugir do prefeito e da cidade também. É uma coisa bem misteriosa, né? Essa história dá vontade da gente saber um pouco mais. A 5 Passos de Você. Essa história é de um casal que se apaixona inesperadamente e ambos têm doenças terminais. Eles vão viver um amor, vão tentar aproveitar cada momento da vida deles intensamente, como se fosse o último. Pela sinopse eu achei uma história um tanto banal, um tanto parecida com A Culpa das Estrelas ou como algumas outras histórias também. Mas vamos ver, né? Quem sabe seja diferente. O Cemitério, do Stephen King. Essa história já teve adaptação, né, na década de 80 e agora a gente vai voltar a ter uma nova adaptação. E é uma boa fase do Stephen King, né? Depois do sucesso de bilheteria do It, eu acho que é uma boa trazer mais um livro pra gente adaptado e principalmente o livro mais assustador. É considerado o mais assustador por muitas pessoas e eu acho que inclusive pelo próprio autor. Então vai ser uma experiência única. Para quem não sabe, o Cemitério ele conta a história de uma família que vai morar numa casa perto de um cemitério de animais. Eles vão passar por certas coisas, vão começar a notar certas coisas que acontecem naquele lugar, principalmente depois que um gatinho deles morre e é enterrado e volta à vida. Só que será que volta à vida assim normal? A partir daí vai acontecer muitas coisas bem legais. E para quem pensa que é uma história de terror onde é focada somente em animais doidos, em animais que atacam, não. A história vai muito além disso. E continuando a falar de Stephen King, a gente vai ter o It, a Coisa, capítulo 2, que vai mostrar aquelas crianças que a gente viu já adultas. O livro ele vai pro passado, vai pro presente, vai pro passado, vai pro presente. Mas o diretor preferiu colocar um filme todo com as crianças e depois um filme só com os adultos. Nesse segundo capítulo, a gente vai ter esses personagens voltando à cidade deles, porque
quase todos eles saíram da cidade, o único que permaneceu foi o Mike, e justamente o Mike vai ligar para todos eles para voltarem, porque tá acontecendo uma onda de assassinatos muito parecida com o que aconteceu na época da infância deles, lá na década de 80. Então eles vão voltar para cumprir a promessa que eles fizeram no final do capítulo 1, que é combater o It e matá-lo a todo custo. After. Essa história narra uma personagem que tem uma vida super normal, super simples, ela já tem a vida toda planejada, ela é boa aluna, tem boas notas, tem um namorado que gosta muito dela, tem vários amigos, só que a partir do momento em que ela conhece um cara tanto rude e misterioso, a vida dela vai virar de ponta cabeça. Me parece uma história muito parecida com tantas outras, mas não posso julgar, né? Vamos ver o filme pra saber. Cadê você, Bernadette? Nessa história a gente vai conhecer a Bernadette, que é uma mulher que tem medo de estar em contato com muitas pessoas ou em ambientes muito abertos, ou seja, agorafobia, e ela vai desaparecer. A filha dela vai em busca dela, procurar saber onde é que a mãe tá, onde é que ela se escondeu e por que ela sumiu. Lembrando, né, que ela tem agorafobia. Será que ela sumiu por conta própria? Ainda mais tendo esse problema? As aventuras de Hornblower. Essa história, na verdade, vai seguir uma aventura do personagem Ernest. É um personagem aí famoso já, acho que de outros livros, e que ele é justamente um comandante oficial da Marinha, liderando um conjunto de navios aliados durante as invasões napoleônicas. E ele vai passar a ser perseguido por submarinos dos inimigos. The Best of Enemies. É a história de uma ativista dos direitos civis e o líder do Ku Klux Klan. Eles vão formar uma amizade entre si, gente. Uma amizade totalmente improvável. E eu tô muito afim de assistir esse filme porque eu quero ver no que isso aí vai dar. O Sol também é uma estrela. Nessa história a gente vai conhecer a Natasha. É uma jovem que parece que é cética. Ela não acredita em destino, ela só acredita no que a ciência explica. E ela vai ter a família dela deportada para Jamaica em menos de 12 horas. Mas antes que isso aconteça, ela vai se apaixonar por um cara que ela vê, que é o Daniel. E esse cara parece que vai colocar todas as convicções dela em xeque. Turma da Mônica Laços. Esse eu trouxe porque eu sou fã da Turma da Mônica, sempre gostei muito. Eu tenho as canequinhas por aqui, acho que vocês já devem ter visto. Tenho aqui também as caixinhas das canecas. E é uma historinha que é sempre igual, né? A gente vai ver nesse filme o Cebolinha planejando capturar o Sansão da Mônica num plano infalível. E é muito engraçado, eu acho sempre muito engraçado. Só que dessa vez a gente vai ter um live action, né? A gente vai ter um cachorrinho que é um Lhasa Apso, que é a mesma raça da minha cachorrinha, da Dora, verde, que interpreta o Floquinho, né? E eu achei muito interessante. Quando eu vi no trailer, não parece estar tão bem feito, não. Mas eu achei ainda assim legal. Interessante a ideia de trazer um live action da Turma da Mônica pela primeira vez na vida. E, gente, Rodrigo Santoro tá interpretando o Louco. Vocês conhecem esse personagem, né? Eu vou botar a fotozinho dele aqui. Vocês conhecem ele. Agora, olha o Rodrigo Santoro de Louco. Onde está a Elizabeth? A gente vai ver nessa história a Maud, que é uma idosa que já tem Alzheimer, é uma doença degenerativa, e ela vai encontrar no bolso dela um bilhete dizendo que a Elizabeth está desaparecida. É uma amiga dela. E ela vai se determinar a procurar a Elizabeth a todo custo. Nessa história a gente vai ver muito a trajetória de alguém que tá com uma doença degenerativa, né, com Alzheimer, que vai perdendo a memória, e vai vendo os dramas dela, né, procurando essa amiga, mas também não se lembrando das coisas, né, tendo os lapsos de memória que são naturais da doença. O Pintacilgo. Esse livro é muito famoso, né, eu acho que ele fez até sucesso aqui no Brasil, eu já tinha ouvido falar dele, muita gente já leu, pessoas que eu conheço, e eu tinha curiosidade em lê-lo. Ele vai contar a história do Theo, que é um menino de 13 anos que vai sobreviver a um acidente em que a mãe dele morre, e ele vai, depois de alguns anos, morar em Las Vegas e trabalhar com coisas à margem da lei. Parece ser uma história sensacional e esse livro ganhou simplesmente o prêmio Pulitzer. A Mulher na Janela. Nessa história a gente vai ter uma personagem em que ela é separada do marido, da filha também, e ela vive reclusa por conta de uma fobia que ela tem, provavelmente a agorafobia. Ela vive em casa assistindo filmes antigos, bebendo vinho, nunca sai de casa, até que um dia chega uma família na casa vizinha, eles se mudam para a casa vizinha e ela vai ficar obcecada pela vida perfeita que eles parecem levar. Então ela sempre vai estar com a câmera dela no zoom, olhando lá a vida deles, até que um dia ela vê uma coisa que vai mudar completamente esse enredo.
The Good Liar. Nessa história a gente vai ter um personagem, um protagonista vigarista, terrível, e que ele tá armando o golpe final da vida dele, que é conquistar uma viúva riquíssima, a Beth. E do que ele conquista a Beth, ele não passa só a ter o dinheiro dela, mas também a gostar dela de verdade. É uma história que parece ser bem legal, né? Eu queria ver essa história, eu tô curioso pra assistir. Cats. Ok, pode me dizer que isso aí não foi adaptação de uma obra literária, mas ao mesmo tempo é sim, porque veio do livro O Livro dos Gatos Sensatos do Velho Gambá. E ali tem um conjunto de poesias que formaram a peça famosíssima Cats. E finalmente eles vão fazer a adaptação dessa peça pro telão. E a gente vai poder ver e se deliciar com esse musical. Mulherzinhas. Essa história é famosa e a gente há pouco tempo viu na série Amiga Genial. As meninas, quando crianças, estão lendo essa obra e falando, comentando que a autora ficou riquíssima com essa obra, enfim. Essa história a gente vai ter até a Meryl Streep fazendo o filme, e claro que eu vou assistir. Pra quem não sabe, eu sou muito fã da Meryl Streep, eu tenho tudo quanto é filme dela aqui em casa. E o filme vai contar a história de 4 irmãs que amadurecem, que crescem em meio à Guerra Civil Americana. Eu acho que Mulherzinhas é uma leitura essencial e o filme com certeza vai ser fantástico. Por Lugares Incríveis. Essa adaptação é da Netflix, então vai sair lá, não é no cinema. E vai contar a história de 2 adolescentes que vão se conhecer, formar uma grande amizade entre eles e vão trocar sempre as experiências deles, os sofrimentos, os traumas, e isso tudo por conta de um trabalho de geografia que eles estavam fazendo juntos. Aladdin. Essa eu tô doido pra assistir, porque eu gosto muito do desenho da Disney, e agora a gente vai ter um live action da Disney também, onde o gênio vai ser o Will Smith. Pra quem não conhece a história de Aladdin, porra, acho que todo mundo conhece, mas enfim. É a história de um cara que é pobre, ele é praticamente um mendigo, e ladrão também, porque ele vive furtando as coisas, roubando pão, passando nas quitandas, roubando fruta para poder sobreviver, e ele vai encontrar uma lâmpada mágica, onde ele vai esfregar e vai sair um gênio para realizar 3 pedidos dele. Ao mesmo tempo, ele também vai conhecer uma princesa que está se passando por plebeia, foge do palácio e vai para o mundo para conhecer o mundo fora dos muros do palácio, e vai se apaixonar por ela e ela por ele. Então daí já vai ter uma confusão imensa, né? Além de tudo, a gente vai ter um grande vilão chamado Jafar, um dos vilões mais temíveis da nossa infância, né? Então eu acho que vai valer muito a pena a gente assistir só por conta desses personagens que eu falei, né? Só personagens incríveis e muitos personagens bons tem nessa história. Ufa! Até que enfim, terminei a lista, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, sigam a gente no Instagram e digo mais, se a gente atingir uma meta de 100 likes, eu faço um vídeo pra vocês também falando das adaptações para séries. Que tal? Gostaram da ideia? Tem muita coisa boa também porque eu já pesquisei, viu? Um beijão e tchau, tchau.